conciliação, você tem aí a conciliação lá na 9.099, que é uma ação, como se diz, antes de chegar na jurisdição, que o juiz, a gente faz uma conversa junto com as partes para ver se é possível fazer uma solução pacífica, uma proposta alternativa, principalmente na Justiça do Trabalho também tem muito isso. Tá? E a negociação, ela vem de uma perspectiva, a partir da Constituição de 1988, assim como a jurisdição e os métodos alternativos, pelo crescimento do acesso à justiça e os direitos fundamentais. Então o acesso à justiça hoje é muito grande. Você tem aí a própria OAB, que tem a Fundação de Assistência Judiciária, você tem a Defensoria Pública, você tem os núcleos de práticas jurídicas, você tem várias estruturas que permitem que as pessoas entrem no processo na justiça. Você tem uma informatização muito grande, internet, você tem um acesso à cultura, acesso à informação, que faz com que as pessoas busquem os seus direitos e elas se tornem, né? Só que aí esses grupos sociais organizados, eles desenvolvem também novos processos decisórios e novos processos de conflito, na visão de Salles, tá? Estou aqui, né? E aí o que acontece? A negociação surge dentro de um sistema alternativo, como um paradigma que atenda às crescentes necessidades, principalmente no campo empresarial. Tem que ser discutido. Ela é um processo bilateral de resolução de impasses ou de controvérsias que existe o objetivo de alcançar um acordo conjunto, no sentido de concessões mútuas. Na jurisdição, o que acontece? O juiz decide, alguém vai perder. Na negociação, envolve a comunicação, o processo de tomada de uma certa pressão e a resolução extrajudicial de uma controvérsia. Ela tem vantagens que evitam as incertezas, os custos de um processo, uma resolução pessoal, discreta, rápida, tá certo? Preservando o relacionamento entre as partes, principalmente para não aprofundar o campo psicológico das pessoas. Então é importante que a negociação, as partes têm que ter vontade, e para isso elas têm que ter sensibilidade para fazer essa autocomposição, sem acionar a jurisdição, tá certo? É óbvio que se a pessoa quiser entrar com o processo da justiça, nós temos o princípio da inafastabilidade do controle judicial, né? Ela pode ser compreendida de duas maneiras: um diálogo com o instrumento principal, tá certo? E também a intervenção de um terceiro nessa negociação. Você pode encontrar diversas formas de fazer isso. As comissões de conciliações prévias no direito do trabalho era muito comum você fazer isso. Hoje você tem a 9.099 e também tem a conciliação na Justiça do Trabalho. No Brasil, as comissões, nós chamamos de CCPs, elas foram criadas já discutindo aí muita polêmica por causa das cláusulas pétreas, porque havia muita renúncia daquilo. O indivíduo tinha direito para ganhar 30 mil reais e fechava um acordo de 2 mil. E aí o juiz não estava aceitando as ações também, sem a ata da conciliação frustrada na ação. Então, na Justiça do Trabalho, o juiz só aceita a ação se passar primeiro por uma conciliação. Discussão complexa aí, se seria constitucional ou não, se violaria aí a cláusula. O mais importante é a busca da cultura, da tolerância e da paz, dos problemas oriundos de uma sociedade desigual e capitalista. Não estou contra o capitalismo. O nosso capitalismo é um capitalismo extremamente gerador de problemas, pela sua própria dinâmica, que é um capitalismo às avessas. É um capitalismo onde poucas pessoas podem comprar e muitas pessoas não podem comprar nada. Então você tem uma discussão fortíssima sobre os bens. A negociação é um procedimento comum no cotidiano da nossa vida. Todo dia nós negociamos. Mas é importante que essa cultura, tá certo, seja bem desenvolvida, tá certo? Para que a gente não desgaste os problemas em problemas pessoais. O indivíduo tem que ter uma certa percepção, tem que envolver uma emoção, uma comunicação, tá? Atitudes negociadoras, sempre fazer esse avanço nesse debate da negociação. Daqui a pouco a gente continua. Um abraço.